A guerra contra os amonitas, então é sobre isso o vídeo de hoje, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Roeb de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobai, de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade ou pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sadoc, comandante do exército de Soboc, na verdade, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboc, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, essa foi a história da guerra de Davi contra os amonitas, que está contida no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Vídeo que vem, capítulo 11 deste mesmo livro, vídeo passado, capítulo 9, eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. A guerra contra os amonitas, então é sobre isso o vídeo de hoje, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Roeb de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobai, de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade ou pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sadoc, comandante do exército de
Soboque, na verdade, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, essa foi a história da guerra de Davi contra os amonitas, que está contida no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Vídeo que vem, capítulo 11 deste mesmo livro, vídeo passado, capítulo 9, eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. A guerra contra os amonitas, então é sobre isso. O vídeo de hoje, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Roeb de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade ou pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sadoc, comandante do exército de Soboque, na verdade, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, essa foi a história da guerra de Davi contra os amonitas, que está contida no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Vídeo que vem, capítulo 11 deste mesmo livro, vídeo passado, capítulo 9, eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. A guerra contra os amonitas, então é sobre isso. O vídeo de hoje, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Roeb de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas.
E Joabe disse a Abissai: Se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade ou pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sadoc, comandante do exército de Soboque, na verdade, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, essa foi a história da guerra de Davi contra os amonitas, que está contida no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Vídeo que vem, capítulo 11 deste mesmo livro, vídeo passado, capítulo 9, eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. A guerra contra os amonitas, então é sobre isso o vídeo de hoje, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Enaás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20 mil soldados de infantaria dos arameus de Bet-Roeb de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12 mil dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobai, de Reob, e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade ou pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sadoc, comandante do exército de Soboque, na verdade, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, essa foi a história da guerra de Davi contra os amonitas, que está contida no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Vídeo que vem, capítulo 11 deste mesmo livro, vídeo passado, capítulo 9, eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. A guerra contra os amonitas, então é sobre isso o vídeo de hoje, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Enaás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi,
Rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: Fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Roeb e de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade ou pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai, e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sadoc, comandante do exército de Soboc, na verdade, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboc, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, essa foi a história da guerra de Davi contra os amonitas, que está contida no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Vídeo que vem, capítulo 11 deste mesmo livro, vídeo passado, capítulo 9, vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. A guerra contra os amonitas, então é sobre isso o vídeo de hoje, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: Fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Roeb e de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade ou pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai, e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sadoc, comandante do exército de Soboc, na verdade, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboc, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, essa foi a história da guerra de Davi contra os amonitas, que está contida no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Vídeo que vem,
capítulo 11 deste mesmo livro, vídeo passado, capítulo 9, eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. A guerra contra os amonitas, então é sobre isso. O vídeo de hoje, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Roeb e de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobai e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade ou pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sadoc, comandante do exército de Soboc, na verdade, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboc, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, essa foi a história da guerra de Davi contra os amonitas, que está contida no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Vídeo que vem, capítulo 11 deste mesmo livro, vídeo passado, capítulo 9, eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. A guerra contra os amonitas, então é sobre isso. O vídeo de hoje, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Roeb e de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobai, de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade ou pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sadoc, comandante do exército de
Soboque, na verdade, comandante do exército de Hadadézer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, essa foi a história da guerra de Davi contra os amonitas, que está contida no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Vídeo que vem, capítulo 11 deste mesmo livro, vídeo passado, capítulo 9, eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. A guerra contra os amonitas, então é sobre isso. O vídeo de hoje, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Enaás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20 mil soldados de infantaria dos arameus de Bet-Roeb de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12 mil dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobai, de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade ou pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sadoc, comandante do exército de Soboque, na verdade, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, essa foi a história da guerra de Davi contra os amonitas, que está contida no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Vídeo que vem, capítulo 11 deste mesmo livro, vídeo passado, capítulo 9, eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. A guerra contra os amonitas, então é sobre isso. O vídeo de hoje, capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Enaás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhado, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20 mil soldados de infantaria dos arameus de Bet-Roeb de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12 mil dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobai, de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas.
E Joabe disse a Abissai: Se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade ou pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sadoc, comandante do exército de Soboc, na verdade, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel, e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboc, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, essa foi a história da guerra de Davi contra os amonitas, que está contida no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Vídeo que vem, capítulo 11 deste mesmo livro, vídeo passado, capítulo 9, eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite.